Deixa eu voltar um pouquinho, Raul, para a literatura brasileira. Quando a gente começou a discutir, saiu linkando, mas eu queria, assim, a opinião de vocês sobre isso. O que seria, assim, uma literatura brasileira efetiva e que venderia muito, venderia como água, já que a gente falou que a literatura americana é a mais lida no mundo todo. Ela é a mais lida porque ela tem uma forma, uma receitinha de bolo ali que o bolso se encaixa e lê, ou porque quer fugir da realidade, a gente já levantou esses pontos. Mas, para a gente, voltando assim para dentro do Brasil, o que seria uma literatura que venderia a rodo aqui no Brasil? A gente já tem literatura vendendo a rodo no Brasil. Eu acho que depende de como se conta a história. Por exemplo, você falou Tortarado. Tortarado foi um fenômeno. Mais 76 bilhões, não foi? Dá 300 mil livros vendidos Do Tortarado, do né? Tortarado. Então foi um estouro nacional. E é um livro que trata da realidade, mas a forma como ele conta a história é cativante, ela é comovente. E uma coisa que o brasileiro gosta é de comoção. O brasileiro ele gosta de histórias que sejam O comoventes. brasileiro, ele é emotivo. Ele é emotivo. O brasileiro é tão emotivo que a gente vota no governador do estado porque o marido Morreu. né? Uhum. Tá todo mundo na merda hoje porque o marido de Raquel Lira morreu. Mas tudo bem. Vamos seguir. Segue o baile. Segue o baile. Mas assim, é aquela história. A gente tem uma situação em que o brasileiro ele gosta de histórias que comovam, né? Que causem, que toquem no coração. E Tortarado ele tem isso. Em muitas cenas, a gente tem muitas cenas naquela história que fazem a gente, poxa vida, o trabalho servil fora do período de escravidão. Trabalho escravo contemporâneo, né? Porque a história não é dos anos 2000, não é do século XXI, é do século XX. Mas quando a gente para pensar, eu estava falando disso no vídeo passado que eu falei de Tortarado. Quando a gente para pensar que em 2023 a gente teve o recorde de pessoas resgatadas do trabalho análogo à escravidão, a gente percebe o quanto essa obra reflete a realidade, mesmo sendo uma obra que retrata uma época diferente da atual. Né? Então, não é só uma questão de tratar da realidade, mas é como se trata da realidade. Né? É diferente de você ler o Euclides da Cunha. Ele trata da realidade. Você já citou sua experiência com os sertões. Não me lembrem. É realidade. Mas você leria o livro de novo? Não. Você pegaria ele para ler de novo? Eu acho que também precisa de uma conscientização, até de uma mídia mesmo, em cima de quebrar esse pensamento do cachorro vira-lata que o brasileiro tem, sabe? De dizer que só é bom aquilo que vem de fora. Que o cinema nacional não é bom, que a música nacional não é boa, que a literatura nacional não é boa. Então precisa também dessa coisa mais midiática, sabe? Trazer de fato pra mídia, ir lá no encontro com Fátima, que não é mais com Fátima, mas no encontro com Patrícia Poeta, que seja, sabe? Tomar um café da manhã com Ana Maria Braga, pra quebrar um pouco disso de que o que se produz no Brasil não é bom. O que se produz no Brasil é muito bom. Às vezes melhor. Não tem acesso, muitas vezes, porque é escondido. Às vezes é muito melhor do que o que é produzido lá fora. Uhum. Porque a gente tem e às vezes é tão bom, mas é tão bom que é extremamente valorizado lá fora e aqui não. Uhum. A gente tem casos de livros de artistas de músicas que são conhecidos, sei lá, na França. Fora e aqui não. E aqui a gente não sabe. Eu nem viu. A gente pode citar o coco, raízes. Uhum. Tem arco-verdense que não sabe da existência do coco. Mas o coco é reconhecido na Europa. Uhum. E aí? Então, é uma questão também de consciência. Realmente é uma questão de consciência. E eu digo assim, Tortarado foi um fenômeno. A gente teve outros livros. Temos livros de ficção mesmo. Eu lembrei agora de Eduardo Spohr, né? André Bianco. Mas é uma literatura mais fantástica, fantástica. Mas é uma literatura nacional. É uma literatura que pelo menos as histórias se passam aqui. Uhum. Né? É uma literatura que, por exemplo, o nome da personagem é o nome da minha vizinha.
Então, é uma Traz identificação, né? Traz identificação. Então, nós temos isso, mas é como a Aline colocou, às vezes fica escondido. Tá, existe, mas eu não sei que existe. Porque quando eu entro numa livraria, eu não vejo o livro do Eduardo exposto na prateleira. Eu vou ver o livro da J.K. Rowling. Vocês conhecem a história de André Bianco em relação a como ele estourou, né? Ele ia nas livrarias e dizia, você tem um livro tal de André Bianco? Aí o cara, tenho tal. Vou levar. Aí o cara pegou e colocou na frente, né? Expôs. Aí começou a vender bastante o livro dele. Pronto, ele começou a ficar famoso assim. Ele ia nas livrarias, mas pedia para expor o livro, o pessoal expunha e saía vendendo. Uma coisa que eu acho legal aqui da Lira, você chega na Lira, você vê os livros dos autores nacionais. Bruno, ele faz questão de colocar ali na vitrine. Quando você entra, você vê o livro da Micheline Meruschi, você vê livros de Chico Buarque, você vê livros de autores. E ele sempre traz alguém que está lançando o livro, né? Tem a oportunidade, né? E autores locais, muitas vezes. Né? Então, a gente vê esses livros ali expostos, mas é uma livraria num universo gigantesco. Né? Quando você atravessa a rua e vai nas Americanas, o que é que você encontra de livro nas Americanas? Livro de autoajuda, livro religioso, livro que promete fazer você ficar rico em 2 semanas. Magro em 10 dias. E coisa e tal. Com promessas impossíveis de coisas que nunca vão acontecer. Eu detesto livro de autoajuda. Detesto do fundo da minha alma. Se você gosta, que bom que você gosta. Mas eu tava pensando assim, o livro no Brasil ele nunca foi acessível e parece que não vai ser. A gente pensou que com a vinda da Amazon as coisas iam melhorar, mas não tá melhorando não. Caro. Você já parou para ver quantos bares tem na cidade e quantas livrarias tem? A gente tem uma livraria para um universo de nem sei quantos bares. Eu acho que só vizinho a livraria tem 4 bares ali no mesmo entorno. Pois é, e aí a gente fica, como é que o livro vai ser acessível? Já começa a censura daí. Mas, assim, é uma discussão que ela é muito ampla. A gente para pensar, por exemplo, nesses influencers aí do Instagram. Eles divulgam tudo. Divulga joguinho que não pode, divulga medicamento, divulga o diabo a 4, mas ninguém vê eles divulgando um livro, uma peça de teatro, uma coisa nesse sentido, sabe? Eu tiro pelo podcast, gente. E aí eu vou abrir aqui os dados para vocês. Quando eu publico um podcast sobre literatura, daqui que ele venha ter um alcance, é 20 dias, é 1 mês, são 2 meses, 3 meses para o podcast chegar a um grupo alto. Se você botar um vídeo de alguém fazendo dancinha no TikTok, talvez se eu fizesse o podcast fazendo dancinha aqui, eu tivesse mais views, as pessoas prestassem mais atenção, né? E aí, por isso que eu agradeço muito quando a gente recebe um e-mail, quando a gente recebe um feedback, porque eu sei que você ouviu de fato aquilo que a gente tinha para dizer, né? E não foi só, tô passando aqui no feed e de repente vi e ouvi 2 minutos, passar para frente é de literatura, não é importante não, né? Então, é algo que a gente vê, o exemplo de que a literatura ainda não tem a importância que deveria ter. E aí temos canais literários gigantes aqui no Brasil. Maravilhosos. Até podcast aumentou bastante. Da pandemia para cá, era muito... Aliás, antes da pandemia, vou tentar dividir em antes e depois da pandemia, né? Antes da pandemia, eu sou uma assídua de podcasts. Eu só tinha 2 podcasts de literatura, que era Perdidos na Estante e o Teoria Literária. Que nem era teoria literária antes, era Libricast. Pronto, só tinha esses 2. Hoje que você vai pesquisar, você vai encontrar infinitos podcasts agora de literatura, mas de 2019 para cá. E mesmo assim, pega as métricas desses canais, desses podcasts e compara. Um canal de literatura, quantos views um vídeo? Pega lá, eu vou pegar do TLT, da Tati Feltrin, que talvez seja o maior canal literário que a gente tem no país hoje. Você pega uma quantidade de views que ela tem num dia, com um vídeo que ela lançou, e a quantidade de views, sei lá, que o Whindersson Nunes vai ter com a blogueirinha. Ou de maquiagem. De frente com blogueirinha. Que vai, alguém fazendo tutorial de maquiagem vai ter. É desproporcional ao extremo. Realmente é.
você vê essa questão, tá, mas o público literário é um, o público de maquiagem é outro, o público do Whindersson Nunes é outro, cada um que tem seu gosto, beleza. Mas eu tô falando da valorização que a literatura não tem ainda. Melhorou muito, muito. E, de novo, o trabalho dos professores. E aí a gente vai ver, sei lá, a partir da semana que vem, todo dia da semana vai ter lá um ex-BBB participando do encontro com Patrícia Poeta. E a gente não vai ver um artista local indo divulgar sua obra, a gente não vai ver um cantor se lançando, não vai ver um escritor se lançando, né? E mais que isso, se você perguntar a esse ex-BBB qual foi o último livro que ele leu... Ele não leu. Ele não leu. Ou ele vai mentir ou ele vai mudar a pergunta. E aí? E eu não tô dizendo aqui que ex-BBB é burro, que ex-BBB não lê, que isso, aquilo, outro. Mas é um reflexo social de uma sociedade que ela vem se construindo, né, ao longo dos anos. E assim, nos últimos 5 anos, eu acho, essa coisa da rede social, ela consome o tempo de forma absurda. As pessoas passam o dia inteiro assistindo vídeo disso, vídeo daquilo, e não param para viver a vida real. É o tempo todo nessa coisa da rede social como sendo essa verdade absoluta, e não é. É preocupado em postar uma foto, é preocupado se fulano postou e não sei o quê. E esquece do real, né? E no dia que a pessoa que ela mais gosta diz uma coisa que é contrária à ideologia central dela, o mundo cai. É cancelada. É cancelado. Né? É algo assim. Olha aí, outra forma de censura que a gente não disse. É um agente de censura. É um agente de cancelamento. É verdade. Porque assim, é você dizer, eu não concordo com o que a J.K. Rowling disse sobre as mulheres trans. É uma coisa. Beleza, não concordo. Eu acho que ela tá sendo idiota. Eu posso dizer isso. Agora, a partir do momento que eu quero cancelar a pessoa para silenciá-la total e completamente, é um mecanismo de censura. Inclusive, teve uma fofoquinha sobre isso, não foi? Do último livro que ela lançou. Foi, do Cormoran Strike. Ela escreveu um livro inteiro para dizer que mulheres trans não são mulheres. Tava com tempo, ela. Basicamente foi isso. Tava com tempo. É algo assim, beleza. Parei de ler os livros, diminuí a quantidade, não procuro mais e tal. É uma coisa que eu posso fazer. É uma coisa que eu posso fazer. Agora, querer que a pessoa se cale total e completamente, aí é calar o debate. Aí é intervir no direito da outra pessoa de falar. E é dar a chance de mostrar que ela tá errada, né? Que de dar voz a quem tem um pensamento contrário a ela e que às vezes precisa de uma pauta assim para poder se mostrar de fato. Enquanto ela tá falando besteira, eu tenho motivo para contradizê-la. Então, e muitas vezes a besteira que ela fala vai fazer com que a situação se reverta para a pessoa que está sofrendo. É aquela coisa do efeito rebote que a gente falou, né? Exato. Mas, tipo assim, vamos pensar da seguinte maneira. Vamos pegar esse caso aí, que a gente tá debatendo agora. Beleza, eu não gosto, eu não concordo. Então, eu vou deixar de consumir a obra, é meu direito, não é? Meu direito, exato. Mas, a partir do momento que eu vou instigar outras pessoas a também não consumir a obra, eu também tô sendo um agente de censura. Você tá sendo um agente de censura. Isso aí eu concordo. A partir do momento que eu venho aqui no meu podcast e digo, hoje ninguém mais vai ler um livro do Harry Potter, ninguém mais vai comprar um livro do Harry Potter, e eu sei que eu tenho um alcance suficiente para fazer isso. Talvez nem todo mundo vá fazer isso, mas vamos supor que 90% vá. Uma rasta de manobra, que é isso que acontece, né? É igual o deputado que foi lá para o deputado lá do PL, sempre é do PL. Sempre é do PL. Por que será? Que foi lá para as redes, para o Instagram, fazer um reel sobre um livro que era do... Eu não sei quem falou sobre isso foi aquela menina do Ler Antes de Morrer. Que ele foi para a rede social fazer um vídeo para dizer que agora uma universidade estava colocando literatura pornográfica na lista de livros do vestibular de medicina. Perguntando se isso era coisa se agora para ser médico tinha que ser pornográfico, que tinha que baixar o calão. Ele falou coisas assim que eu nem vou repetir, porque eu acho que são absurdas, né?
E ele chegou e fez isso, jogou para o público dele espalhou o país, a galera que nem era do estado, que nunca soube que a faculdade existia, que nunca se inscreveu para o vestibular de medicina, foi para o perfil da universidade, fazer um escarcéu ao ponto da universidade ter que barrar comentário, tirar post, e no fim a universidade cedeu. Abriu mão aí, né? E retirou o livro. Qual é o livro? Eu não lembro de cabeça o nome do livro, eu vou procurar depois e vou dizer a vocês o nome do livro. Mas assim, eu deixo aqui na descrição. Mas assim, quando ela fez a análise, era um livro que foi super hypado na época do lançamento, não era nenhum livro do ano. Eu acho que isso foi esse ano, inclusive. Ano passado. Não, foi final do ano passado. Final do ano passado. É um livro que é de 2005, 2006, mais ou menos. Nossa, ele é velho assim? É 2005 a 2009. Ele é antigo, ele já é um pouco antigo, mas a temática dele é extremamente atual. Inclusive, tem um filme que foi com Camila Pitanga no papel principal desse filme, e foi um livro que foi muito elogiado, ganhou prêmio e tal. E aí ele entrou nessa lista de vestibular. Né? Mas ele tem sim um teor mais sexual, mas não é a mensagem do livro. E aí a gente volta para aquela pauta, o país do carnaval. Exato. Censurando um livro erótico. Puritano. Aí é o que tá. Esse deputado foi lá, criou essa problemática, e aí agiu como um agente de censura, porque ele censurou a universidade, ao ponto da universidade tirar o livro. E a universidade, na minha visão, foi fraca. Sim. Porque onde eu, como universidade, que tem autonomia para escolher o livro que vai entrar na minha lista de vestibular, vou ceder à chantagem. Mas aí é que a gente vê o poder da rede social. Exato. Não é nem o poder dele. É o poder da rede social. É o poder da rede social. O poder que tem de espalhar informações deturpadas e como isso chega nas pessoas como as pessoas são reativas de forma violenta. E aí, voltando, por exemplo, a J.K. Rowling, se eu tivesse esse mesmo poder de alcance, por exemplo, e fizesse a mesma coisa aqui no podcast, eu estaria sim agindo como agente de censura. Eu estaria censurando todos os livros dela. Quando não são todos os livros dela que agem contra a questão LGBT. Então, é um livro, é uma opinião que ela tem, é uma questão dela, beleza. E será que ela ainda tem essa opinião ainda? Tem. Infelizmente tem. Porque é um livro antigo, né? Porque são opiniões, não é nenhuma opinião. É uma ideologia. É uma ideologia. Sobre quem ela é, né? É sobre quem ela é. Beleza, ela é um defeito dela. Todo ser humano tem, né? Eu tenho defeito, vocês têm defeitos, enfim. Mas eu não sou obrigado a concordar com ela. Eu não sou obrigado a consumir a literatura dela. Eu posso simplesmente deixar de consumir todos os livros dela. Mas eu não vou chegar pra pessoa que tá lendo, sei lá, um Harry Potter da vida e dizer, não lê esse livro. Porque essa autora é homofóbica. O menino, transfóbica. Não tem nada a ver com isso. Exatamente, é aquela história. E aí eu tô agindo como agente de censura. Eu tô censurando. E aí, pra muita gente, isso pode parecer surreal, pode parecer que... pode ter gente que vai dizer que eu tô defendendo J.K. Rowling. Não é isso. Eu tô defendendo o ato democrático. O direito das pessoas... É aquela questão. A Constituição, ela é muito clara quanto à liberdade de expressão. Você pode até caluniar alguém. Mas esteja preparado para as consequências disso. Exato. Você tem a liberdade para fazer isso, mas vai ter consequências. Sim. Né? Enfim, é essa a questão, é esse o ponto, né? Então vamos lá para mais uma pergunta polêmica. E aí a gente vai pensar de novo, agora também um pouquinho do nosso ponto de vista de pessoas que estão na sala de aula lutando todos os dias, porque nós somos revolucionários. Né? Então, olha só. Como a censura ela pode prejudicar a formação de leitores críticos, reflexivos e conscientes?
que são capazes de dialogar com as diferentes perspectivas e experiências de vida através dos livros. Por que a gente para pensar no seguinte? A gente teve casos de governadores, não só ano passado, mas nos anos anteriores aí, né, nesses 4 anos sombrios de bolsonarismo, falando abertamente sobre proibição de livros nas escolas, passando lista de livro proibido nas escolas, tentando censurar clássicos da literatura com o argumento de que a linguagem usada nos livros era errada. Né? A gente teve aí caso com Guimarães Rosa, em Minas Gerais, que a Secretaria de Educação queria proibir os livros de Guimarães Rosa porque eram cheios de coloquialismo. Poxa, eu tô falando de literatura, caramba! Né? A gente teve o caso agora de Santa Catarina, quem é o governador de Santa Catarina? Jorginho Melo. De que partido? PL. É, esse mesmo. E aí, né, fazendo de novo, passando uma lista de livros que tomaram cuidado com as palavras dessa vez, não eram indicados a estar disponíveis na biblioteca, que era para retirar. Que aí depois eles iriam dizer o que ia acontecer com esses livros, em uma outra ordem ali da secretaria, né? Inclusive tem o documento disso aí comprovando e tal. Uhum. A gente teve o caso daquela vez que Dória, quando ele ainda era governador, né? Uhum. Ele proibiu livros específicos de literatura nos presídios, que eram livros que eram usados nos projetos para redução de pena e tal, ressocialização. Teve esse caso também. Então, teve o caso de Roraima, que foi outro caso da Secretaria de Educação, passou uma lista de livros que eram proibidos e tal. Eita, Secretaria de Educação. Né? Enfim, né? Eu acho que é uma Secretaria de Doutrinação, né? Mas não de educação, de fato. Mas é disso que o Estado gosta, é disso que o Estado quer. Então, né, Raquel? Bora lá. É exatamente isso. A ideia é limitar o pensamento, limitar o conhecimento, limitar a minha reação diante da sociedade. Se eu não sei o que está acontecendo, se eu não entendo que aquilo é errado, como é que eu vou reagir contra aquilo? Então, eu me satisfaço. A ideia é exatamente essa. Quebrar essa reação, é tirar do jovem esse direito dele entender que a sociedade, muitas vezes uma sociedade periférica, pobre, na qual ele não tem tanto acesso, é uma sociedade que é projetada contra ele, para que ele não consiga ter outras perspectivas, e a literatura vai abrir esse leque de perspectivas. Então, sendo tirada, ele vai ficar ali. Ele vai ser só mais um efeito, para o efeito manada, assim, vai ser só mais um dominó que vai empurrar os outros. Então, é tirar essa oportunidade de compreensão de mundo. Tirar a chance do jovem dele expandir seu pensamento e, consequentemente, expandir suas perspectivas, expandir quem ele é e expandir o meio que ele está. Porque o jovem, quando ele entende que aquela situação é errada, ele não fica só para ele. Ele vai querer mudar a realidade de casa. E aí vai se expandindo. E essa mudança que muitas vezes não se quer, né? Muitas vezes não. É essa mudança que não se quer. Essa mudança social do pobre, principalmente do pobre, para que ele entenda que ele, de fato, ele é pobre, mas que ele pode mudar aquilo. E não que ele é classe média. Porque ele não é classe média, porque não existe classe média, né? Então, é essa coisa mesmo de querer fazer com que ele não saia daquilo onde ele está. Que ele não seja crítico, que ele não seja reflexivo. É um ponto que a Aline falou que me fez pensar também na questão da polarização política. Quando a gente para analisar essa briga entre dois polos políticos, é mais da parte de um do que do outro, pelo menos essa é a minha visão. Indo aqui para a lista dos livros, né, de Santa Catarina, por exemplo, a gente falou quem era o governador, tá, fulano de tal, do partido tal. E aí quando a gente vai ver, de novo, em outro lugar que fez a censura, ou é o mesmo partido, ou é um partido que é simpatizante à causa desse outro, e por aí vai. São pessoas que têm o mesmo viés ideológico.
né? E aí eu esbarro naquela questão de impor de novo a visão de mundo específica daquele viés ideológico, porque todo mundo tem que ver daquele modo, todo mundo tem que pensar daquele modo, todo mundo tem que agir daquele modo, que só aquilo que eles acreditam é o correto, ponto final. E aí isso vai ferir, muitas vezes, questões que vão além do próprio direito de ler um livro ou não, fere questões de direitos humanos. A gente teve, por exemplo, a pandemia, que foi uma desgraça na nossa vida, na vida de muita gente, por inação do próprio Estado, né, do próprio presidente da República. E não sou eu que estou dizendo isso, são aí as milhões de provas que têm incontestáveis, provas históricas, e a história não mente, né? Enfim. E aí, indo para a lista de livros, né, eu estou aqui no site da Gaúcha ZH, né, que trouxe uma reportagem de 9/11 de 2023, que tem assim a manchete: Governo de Santa Catarina faz listas de livros proibidos em escolas e ordena que saiam de circulação. E aí isso me preocupa no seguinte aspecto. Beleza, tá saindo das escolas, muita gente poderia argumentar que não é uma censura, porque é só na biblioteca da escola, a pessoa pode ter acesso fora da biblioteca. Mas quando a gente fala de escolas públicas, porque a Secretaria de Educação, ela vai tratar das escolas públicas, tá? Tem impacto nas escolas privadas? Tem. Mas não é o impacto que se tem nas escolas públicas, quando vem uma diretriz, uma normativa da Secretaria de Educação Estadual. Ela geralmente é para as escolas públicas. É para ser seguida, né? E quem está nas escolas públicas? A população de baixa renda. Pessoas que não têm dinheiro para comprar um livro. Porque se ela comprar o livro, ela não compra o pão. Se ela comprar um livro, ela não vai comprar a comida do mês. Aí tem aquele argumento: não, mas na internet ele pode baixar. E muitas vezes as pessoas não têm acesso à internet, não tem. Na pandemia, quantas famílias de alunos nossos nós não vimos que tinham que dividir o celular para 3, 4 filhos para eles poderem estudar, né? Uhum. Quando a escola tinha como mandar um computador, uma coisa assim, para casa daquele aluno para ele poder estudar, ainda era uma salvação. Mas e quantos não tinham? E assim, a gente pensa que a internet ela é de fácil acesso para todo mundo, e não é. Não é. O jovem, ele sabe mexer no Instagram, no TikTok, no Facebook, no WhatsApp e no YouTube em jogos. Outra coisa ele não sabe fazer. Ele não sabe acessar um e-mail. Ele não sabe fazer um e-mail. Ele não sabe fazer uma pesquisa. Então ele não vai, de fato, saber encontrar um livro para ler. E não é porque ele é burro. Não, é porque ele não sabe que tem essa possibilidade muitas vezes. Ele não é instruído a essa possibilidade muitas vezes. É uma questão de educação. E aí, quando a gente fala que a Secretaria de Educação baniu, né, porque aqui para mim é banir, ordena que saia de circulação, essa reportagem aqui, tá certo? Tá publicada no site, eu vou deixar o link aqui para vocês depois, tá certo? Então, ele diz que saiam de circulação. Quando você bota essa frase, saiam de circulação, você está banindo os livros. E aí, para essas pessoas que não têm acesso ao livro, não vai simplesmente chegar numa livraria e comprar o livro e ler depois. E aí, isso foge àquela regra do o proibido é melhor, porque todo mundo vai ler. Mas e quando eu não posso ler? Uhum. Por mais vontade que eu tenha, eu não vou. E muitas vezes esse conhecimento não vai chegar ao aluno. Ele não vai saber que existia essa possibilidade. Foi tirada uma possibilidade a chance de um novo conhecimento foi tirado sem que ele ao menos soubesse. E é justamente pensando nisso que se fazem essas coisas. Porque o aluno não vai perceber, o aluno não vai saber, porque o aluno não tem consciência. Se o aluno não tem consciência, se eu tirar, tanto faz, como tanto fez. Só que a gente está vivendo um momento em que o aluno pode não ter essa consciência, mas as pessoas têm. E a partir do momento em que você tira do aluno, da escola e muitas vezes do professor, a possibilidade de trabalhar um livro, porque na sua visão, se ele trabalhar esse livro, ele está doutrinando o aluno, ele está deturpando a mente do aluno, coisa do tipo, isso é censura. Sim. E não adianta dizer que foi uma normativa, que foi pensando na segurança psicológica do aluno e coisa e tal, porque a forma como o livro vai ser trabalhado também determina como vai ser a reação do estudante. Sim. Não é porque um livro trata de suicídio, como é o caso aqui dos 13 Porquês, do Jay Asher, que trata de suicídio, que todo mundo que lê o livro vai se suicidar. É até um alerta, né? É uma forma do jovem ele entender que ele tá no caminho errado e pedir um grito de socorro. Exato. Pode, né, dar o alerta para ele
conseguir dar esse grito de socorro. É aquela história. Não é, pode acontecer de alguém que lê o livro e ir lá se matar? Pode. Os sofrimentos do jovem Werther tá aí para provar essa teoria. Tanto que criou-se a teoria do efeito Werther. Mas também depende de como o livro vai ser apresentado, de como o livro vai ser trabalhado, como esse livro vai ser lido. Se ele está na biblioteca da escola, então existe um filtro ali, que passa pela bibliotecária, passa pelo professor, que não vai chegar e simplesmente toma, lê o livro. Pelo menos a gente espera que não, né? Porque existem casos que sim, mas a gente espera que não. Então não é simplesmente você retirar. Quando você faz esse retira o livro de circulação, você está censurando, você está impedindo que o estudante leia o livro, que o professor possa fazer um trabalho. Você está tirando o poder do estudante falar o que ele pensa, o que ele sente. E se de repente aquele livro salvasse a vida de alguém? Sim. Porque se a gente pegar esse livro específico, é pano para manga para um Setembro Amarelo inteiro e ainda joga para um Outubro Rosa. Então, assim, cabe uma ampla discussão que pode, de fato, salvar a vida de muitos jovens. E não é salvar no sentido figurado, é salvar literalmente a vida, né? E aí, eu observando a lista, eu já tinha visto essa lista por alto, mas analisando, de fato, essa lista. Primeiro livro, A Química Entre Nós. Eu não conheço esse livro. É de Larry Young e Brian Alexander. Mas, pelo que eu ouvi falar, ele trata da questão do amor em si, né? De como é que funciona essa questão do apaixonado, de como é que funciona a química cerebral. É um livro de neurociência. É um livro sobre neurociência. Não é um livro de cunho sexual, romântico. É um livro de neurociência. Então, A Química Entre Nós, que vai tratar dessa relação de amor entre as pessoas, por assim dizer. As reações químicas que o nosso corpo, pelas quais o nosso corpo passa quando está apaixonado. E aí, quando a gente fala de reação química, vai desde o apaixonar-se até a questão da relação sexual. Mas não é um livro vulgar de você ter ali. Não é que o aluno vai ler 50 tons de cinza. Não. Tá? Não é isso. E se ler também não tem problema. E se ler também não tem problema. É exatamente isso. Essa é a questão. Então, só não perca a chave da algema. É essa a questão. Então, a pessoa que colocou lá o livro, vamos tirar esse livro. Provavelmente nem leu o livro. Nem sabe quem é o autor, nem sabe do que é que se trata o livro. Aí vem segundo livro, aí vem uma série de livros que são da Dark Side. Adoro receber. Aí eu tenho certeza que essa pessoa viu lá, Dark Side. Aí foi no Google Tradutor, Lado Negro. Aí a logo da editora, uma caveira. Tipo, isso é do demônio? Né? Vamos tirar, porque é do demônio, senão os meninos daqui a pouco estão tudo endemoniados aí, vamos... Né, ter que exorcizar, vamos tirar. Aí tiraram de circulação Coração Satânico, de William Rothsberg. Tiraram Dani Darko, de Richard Kelly. Ed e Lorraine Warren, Demonologistas, Arquivos Sobrenaturais, de circulação. Exorcismo, de Thomas B. Allen. Todos esses aqui são livros da Dark Side. Inclusive, eu tenho todos eles. Não empresta, né? Não empresta não, porque ele não empresta livro, não. Não empresto livros. Eu sou mal mesmo. Não empresto a minha irmã, o meu companheiro que manda a mesma cartinha. Tá? Então, não empresto. Então, mas são todos os livros que eu tenho. São todos os livros da Dark Side. Então, essa pessoa foi lá no Google, traduziu. A impressão que dá é essa. Tá? Se não foi assim, beleza. Mas foi bem parecido. Se não foi bem parecido. Pelos títulos, né? Você já sabe. Vai falar do cão. Demonologista, meu Deus, demônio. Esse menino não quer saber nada do demônio. A gente abre aqui um pressuposto. Como é que querem que a escola prepara o menino para a vida, se tiram a chance do menino conhecer a vida como ela é antes de chegar na fase propriamente dita de viver, sabe? Tira a oportunidade do menino entender que a vida não é só jogar bola na hora do intervalo, não é só ir para a fila da merenda. A vida é bem mais difícil. Então, é minada até a chance dele se desenvolver enquanto adulto, sem ser necessário chegar nessa fase adulta. E quando chegar, ele está preparado ele está pronto para enfrentar os desafios.
Mas aí a desculpa da Secretaria de Educação foi a de que os livros estavam com acesso a crianças. No caso, esses 9 livros aí seriam livros voltados para adolescente jovem. Então, seria uma faixa etária muito, assim, imatura ainda para poder ter esse discernimento. Mas o documento da Secretaria não foi destinado a escolas de ensino fundamental 1 que teriam esses livros na biblioteca, foi a toda a rede. Ou seja, não era sobre isso. Gente, não tem lá a moça da biblioteca que ela vai dizer, não, exatamente. Não leve esse, não, leve o da turma da Mônica. Você ainda não está na idade de ler esse livro, você ficar no tal ano. Qualquer pessoa formada com conhecimento básico de biblioteconomia vai saber classificar, organizar, ordenar esses livros, saber o que sai, o que entra na biblioteca e indicar. Se bem que esses livros são lapa de livro, mais de 500 páginas. A Coisa tem 1817 páginas, 1617 páginas, se eu não me engano. Então, It a Coisa de Stephen King. Esse moleque já assistiu It a Coisa 1, 2, It a Coisa de 1980 e alguma coisa. Já. Né? Porque já passou na TV o filme. Na TV aberta, não é nem no stream, é na TV aberta. E assim, pega esse argumento de que é para criança, é a mesma coisa que o povo reclama porque na novela tem o beijo gay, meu filho não pode ver. Gente, novela não é para criança. 9 horas da noite é para criança ou tá fazendo a tarefinha, lendo uma bobagemzinha, ou para tá dormindo. Vocês lembram do filme do Porta dos Fundos? Uhum. A polêmica do filme do Porta dos Fundos? Qual deles? Que foi aquele sobre Jesus? Uhum. Sim, era um filme de Natal, era uma coisa assim. E foi aquele escândalo que iriam boicotar a Netflix por conta do filme e tal. E aí na época eu fiquei assim, em choque, né? Hoje em dia a gente nem fica mais chocado com essas coisas, né? Mas na época eu fiquei em choque porque era uma visão tão burra. Me desculpa se você na época ficou revoltado da vida, mas é a palavra que descreve isso. Porque existe uma coisa chamada classificação indicativa. Pra tudo, não só para o que tá lá na Netflix, pra tudo, pra novela, pro programa de TV, até pro jornal tem né? uma classificação indicativa. E beleza, tu não quer assistir? Se esse conteúdo não te agrada, não reflete seu posicionamento religioso, ideológico, seja lá qual for, você é obrigado a assistir. Não. A Netflix chegou, te amarrou na cadeira e disse, você vai assistir. Botou lá uns pegadores nos seus olhos, aqueles adesivos igual o Tom e Jerry, que o palito de fósforo, você vai ficar aberto, você assistiu o vídeo, o filme. Não fez. Primeiro, você não é obrigado. Beleza. Tem uma quantidade absurda de coisas pra você assistir na Netflix que não é o filme do Porta dos Fundos. Ok, ponto número 1. Meu filho não deve assistir esse filme. Beleza, controle o conteúdo que seu filho acessa. Mas se a classificação é para 16, o meu filho de 10 não vai assistir. Mas é que tá. Alguns pais, né, eles jogam o filho lá e vá. E aí depois que aparece a bagaceira, porque meu filho não pode. Mas você deixou. Você entrega um celular desbloqueado na mão do seu filho e não olha o que ele tá acessando, com quem ele tá conversando, não olha nada. E aí quer que um Estado, que a escola, que isso dê essa educação ao seu filho, censure o seu filho, entre aspas, para que ele não veja coisas que não são apropriadas para ele, quando na verdade é um papel seu, né? E eu digo mais, não cabe à escola da educação doméstica. Não cabe à escola da educação doméstica. A escola foi feita para a educação intelectual, não doméstica. Sim. E outro ponto, de novo, a questão, uma coisa que você falou agora da questão do celular. Mas eu preciso que meu filho tenha um celular. Meu filho tem 4 anos, mas eu trabalho fora o dia todo, sei lá. Ele fica com a avó, mas a avó não mexe bem no celular. Ele precisa ter um celular. Existem milhares de situações hoje que a gente sabe que podem realmente criar essa necessidade. E não estou dizendo que é certo ou errado, vai caber aí do discernimento de cada família. Mas existem mecanismos no próprio dispositivo que você pode controlar para que o seu filho veja ou não veja determinadas coisas. Acesse ou não acesse determinadas coisas. Então, cabe a você, como pessoa adulta da situação, responsável por aquela pessoa menor, fazer.
que muitas vezes não é feito. E aí relega a escola, relega a tia do parquinho, relega a babá, relega a moça da creche. A função não é minha. Se der problema, a culpa também não é minha. Eu acho que esse é o pensamento. Né? Infelizmente, esse é o pensamento. Verdade. Mas voltando para a lista, né? E tinha coisa. Laranja Mecânica, de Anthony Burgess. Os 13 Porquês, de Jay Asher. Esse aqui deve ter causado um rebuliço, né? O Diário do Diabo, Os Segredos de Alfred Rosenberg, o maior intelectual do nazismo. E eu aposto que o problema não foi a frase intelectual do nazismo. Foi o Diário do Diabo. Foi. Né? Porque se fosse o Diário do Nazista, talvez ficasse. Né? Se fosse assim, talvez ficasse na lista. Não, esse aqui tem que ser lido na alfabetização. N-A, na. Z-I-Z. São coisas assim que a gente fala brincando, mas que depois de tudo que aconteceu nos últimos anos, eu não duvidaria que, se fosse possível, faria. Eu não duvidaria. Eu cheguei nesse ponto em que eu não duvido, eu não desacredito de mais nada. Não descarto nenhuma possibilidade deste grupo. Vinda deste grupo, vinda principalmente do PL. E essa aqui é só a lista de livros do governo de Santa Catarina. Se a gente for parar para ver todas as outras listas de livros, né, eu falei da questão do Guimarães Rosa, né, que teve também, e o argumento do governo de Santa Catarina na época, de Minas Gerais na época, era a linguagem empregada no livro. É uma hipocrisia absurda, assim, que a gente vê, né, quando parte essas decisões e a gente vai analisar o porquê delas. São decisões muito hipócritas. E assim, é uma decisão que desconsidera todo o conceito de variação linguística, de linguagem literária, linguagem... No currículo, a gente trabalha o preconceito linguístico, né? Então, se você proíbe e censura uma obra que está trazendo isso, como é que você está trabalhando preconceito linguístico? É como se quisessem dizer que não existe preconceito, porque todo mundo fala de um jeito só, e quem não fala tá errado. Aquela pessoa que fala cuidado, advogado, lá em riba, lá em não sei o que lá, e por aí vai, tá errada. Né? Porque minha avó fala basculante. Minha avó tá errada. Sim, ela tá errada demais, a bichinha. Você sabia que ela tá certa? Que a palavra correta é basculante? Né? Pouca gente sabe disso, porque tem a questão etimológica de origem das palavras. Então, quando vai se tomar determinadas decisões, eu digo assim, realmente, analisar os livros é importante para ver quais são os públicos, para ver qual a faixa etária. Para direcionar a forma que vai ser usado. Que forma esse livro vai ser trabalhado. Né? Existem muitas coisas que a gente pode colocar ali que não são censura, mas que são formas de trabalho, mecanismos para que as pessoas vão tendo acesso no momento certo. Porque, sinceramente, Laranja Mecânica não é um livro fácil, primeiro, de se ler. Segundo, não é um livro leve para se ler. E não é um livro que vai ser indicado para uma criança de 11 anos. Né? O próprio It a Coisa, você tira daí. É um livro gigante. Por si só, ele já desestimula a leitura pelo tamanho. Né? Uma pessoa comum, um aluno comum não vai ler esse livro simplesmente porque ele quer ler esse livro. Né? E muitas passagens do livro você fica assim. Né? Eu, adulto, fico. Né? Então, imagino que esse livro não deva ser acessado por uma criança na idade de 5 anos. Beleza. Né? E aí, se a normativa da rede de Santa Catarina fosse: vamos reorganizar isso, colocar esses livros para acesso nessa faixa etária aqui. Ensino médio. Tal. Se fosse um direcionamento para escolas de ensino fundamental, onde tivessem crianças de, sei lá, de 0 a 11 anos, eu ficaria, beleza, tranquilo, realmente é a função da secretaria fazer isso, beleza e tal. Mas foi para a rede inteira. E a partir do momento que é para a rede inteira, isso pega do 0 até os 18.
se a gente considerar que a vigência da educação básica, né, não vou nem dizer do zero, porque, enfim, as creches não pegam do zero, mas ali a partir de 7 meses, 8 meses, já tem creche que pega a criança hotelzinho, né, e tal. Então, é algo... Mas eu acho que as crianças do hotelzinho não iam ler. Não ia. Provavelmente. Mas a professora podia ler, né? Pra ela dormir. Pra dormir. Vamos ler o Diário do Diabo. Olha, meu bebê, vamos ler o Diário do Diabo hoje, pra você dormir. A hora do Tinha soninho. coisa pra você. A hora do soninho é com it, a coisa. A criança tem novos pesadelos, né? E tal. Mas, assim, são coisas que... São argumentos que vêm depois do escândalo. Porque é uma coisa, assim, que você sabe que vai dar merda. Vai dar errado. Que não, aquilo ali não vai dar certo. Mas eu vou fazer. E muitas vezes... A gente também tem que parar para pensar nisso. Não é uma decisão porque é certo ou porque é errado. É para agradar determinada parte do eleitorado. Sim. Para dizer, tá fazendo. Tá. E aí gera uma polêmica desnecessária. Sim. E muitas vezes essas polêmicas são usadas como cortina de fumaça. E aí isso esbarra na questão do leitor crítico. Se o aluno tem acesso à leitura, ele vai perceber essas nuances. Ele vai perceber que muitas vezes a polêmica não foi criada porque aconteceu, mas porque ela foi premeditada, né? E é isso que não se quer que perceba, o que está nas entrelinhas, o que está subentendido nas coisas. Pode ver, criou essa polêmica, vai ver se não tem alguma lei, alguma coisa passando por trás ali para ser aprovada e tal, para que as pessoas desviem a atenção para aquilo e esqueçam o que está acontecendo, que é mais importante. E isso é uma prática comum no Brasil. Sim. Eu me lembrei agora que o livro de Anne Frank também foi censurado, né? Segundo o governo, eu não lembro, acho que foi em Minas Gerais que foi, se eu não me engano. Ou foi Espírito Santo? Lembro. Ali, centro-oeste, né, do Brasil, foi censurado. Gente, Anne Frank é um dos livros mais vendidos no mundo todo, traduzido em sei quantas línguas. Porque, segundo a pessoa lá que decidiu banir o livro das escolas, era um livro que incitava a homossexualidade. Que eu li o livro várias e várias vezes. Já li com meus alunos, eu nunca vi nada de homossexualismo ali. É uma questão de erotização, né, também, que se dizia que foi uma questão aqui... Porque quando o Anne estava despertando, né, os sentimentos por Peter e tal, não tinha nada demais ali. Uma criança vivendo num cubículo no meio da Segunda Guerra Mundial, passando da infância para a adolescência. Eu queria que ela escrevesse o quê no diário dela, gente? E é um diário, pessoal. E é o retrato do adolescente. Não tem nada... enfim, é só uma forma de querer fantasiar uma realidade, né? Colocar nesse moldezinho da família perfeita e tal. Foi na Folha de São Paulo que foi publicada. Foi pais dos estudantes da escola Mobley em São Paulo entraram em contato com a direção do colégio por considerarem que a versão em quadrinhos do Diário de Anne Frank estava erotizando a personagem. E aí essa reportagem é da Aventuras na História, né? Aventuras na História .ol.br. Mas no caso aí foi censurado o quadrinho. Foi o quadrinho. Dessa notícia que eu tô reportando agora, foi o diário mesmo. Deixa eu ver aqui. Porto Alegre. Casos em Porto Alegre e São Paulo levam mães, pais, escritores, editoras, Defensoria Pública e Ministério Público a debater o discurso de ódio e a censura de livros em escolas, né? Região Sul e Centro-Oeste, né? Então, são casos que pipocaram não só nessas regiões nos últimos anos, mas no Brasil inteiro, né? A gente viu casos específicos acontecendo, porque o livro casos bem atuais. Pronto, esse de Santa Catarina foi novembro do ano passado, né? Foi novembro do ano passado. Esse do vestibular que a gente falou lá atrás também, né? Foi o ano passado também, o do vestibular. Foi. Uma coisa que eu tava percebendo durante a pesquisa quem geralmente tá debatendo sobre censura em livros são professores ou quem gosta de livro, né? Então, um nicho pequeno. Mas cadê as editoras que ganham com isso? Nada. Foi uma coisa que
canal Seleção Literária, eu esqueci o nome da pessoa do canal, eu sou péssimo pra lembrar as coisas. Ele tava assistindo um vídeo essa semana falando sobre isso, justamente sobre esse caso. Ele leu todo o processo da reportagem do Globo sobre o assunto, né? Ele fez uma análise da lista dos livros, e aí ele fez justamente essa pergunta: e as editoras? O silêncio das editoras em relação a esse caso em específico. Porque, de fato, elas se pronunciam, pelo menos nas redes sociais, relacionando-se contra, né, e tal, repudiando a ação, e por aí vai. Mas nesse caso de Santa Catarina, esse último caso, elas não se manifestaram. E aí fica no ar, né, os motivos. Por que as editoras não se manifestaram? Seria só por uma questão de preservar os autores que foram censurados, os livros da editora? Ou seria para se preservar a imagem também da editora? Eu penso que é para preservar a própria imagem, né? Porque entrar nesse... a gente fica pensando o seguinte... Porque os mais interessados são eles que estão ganhando dinheiro aqui. Porque assim, a gente vive numa polaridade, assim, ou você é uma coisa ou você é outra. E aí acaba que essas instituições, elas, de fato, elas precisam dos dois lados. Ela não publica só... Então não pode tomar partido nesses casos, né? Embora... Em tese. Em tese, né? E aí falando do campo jornalístico agora. Em tese, quando você, como jornalista, você tem que mostrar todos os lados da moeda. Mas a gente sabe que, dependendo do veículo de comunicação... Você se posiciona, mesmo que implicitamente, né? E muitas vezes a opinião não é nem do jornalista, é do veículo. A mesma coisa são com as editoras. Quando você tem lá uma editora, beleza, uma grande editora, um grande grupo editorial, quando você percebe que ele cria selos específicos. Vamos lá, editora Maria. Colocar assim. A editora Maria é a editora principal. Ela tem um nicho específico de livros. E ela não publica livros de cunho LGBTQIAP+. Você não vai encontrar livros com o selo da editora Maria publicando esse tipo de livro. Mas a editora Maria criou um selo específico para trabalhar só com a literatura LGBTQIAP+. Dentro da própria editora, criou um departamento. Isso. E aí os livros desse viés vão sair com esse selo da editora José. Não vai ser da editora Maria. Porque a editora Maria não publica, entendeu? E aí, quando você tem essas crises, né? A editora, por exemplo, a editora Maria... vai se calar, porque ela é responsável pelo selo da editora José. O livro, a crítica é o selo da editora José, não é a editora Maria. Se ela se pronuncia, ela... perde o nicho que ela tem lá, né? Entendeu? E aí fica nisso. Porque a editora, como a editora é um veículo de publicação, né? Ela não pode se negar a publicar coisas que vão contra, por exemplo, a ideologia da diretoria, do grupo editorial. Porque isso não importa. Até porque nós vivemos num mundo capitalista. O que importa é o lucro. É um negócio, né? Antes de qualquer coisa, é um negócio. É um negócio. Então, se tá vende... vendendo... já era. Né? Se vende, vendeu. Tem público para tudo. Né? E muitas vezes a gente esquece disso. Eu penso que também seja nesse contexto. E também ainda tem outro fator. Essa galera que normalmente vai para rede social brigar porque tal livro está erotizando a personagem, está tendo conotação sexual com meu filho. É uma galera meio louca. Né? Parece que abriram assim, as portas do manicômio e liberaram... Né? Abriram o asilo Arkham e soltaram a galera. Né? E, às vezes não vale a pena você discutir. Tem uma coisa que acho que gasto de energia, né? Tem uma coisa vai que a imagem desnecessariamente. Acho que a gente já aprendeu nesses últimos anos que às vezes não vale a pena discutir. Às vezes é melhor dar uma de doido e deixar a pessoa falando só. Fingindo que não ouviu e deixar não é comigo, isso vai passar. Porque não vai gerar um debate construtivo. É aquela questão, a gente passou por situações em que as pessoas brigavam por coisas que elas não tinham a mínima noção do que era. Por exemplo, gente brigando por conta de comunismo, socialismo, nazismo e fascismo. Não sabe o que é cada um. Eu lembro que quando eu tinha o canal, eu tinha feito um vídeo, eu não lembro exatamente qual era o vídeo, e eu recebi um comentário muito maluco de uma pessoa que me chamou de comunista fascista.
Pensa assim na realidade que essa pessoa vive. Minuto de silêncio. Pensa nisso, porque é surreal. São coisas assim surreais. Eu acho que vale mais a pena preservar a imagem em si, a autoimagem em si, talvez se pronunciar em outro momento, do que propriamente bater de frente com essa galera. E outro ponto, a opinião pública. A gente tá vendo que a opinião pública ela tá tendendo ao contrário. Lancei a lista, beleza, mas isso não é certo. E a opinião pública está cobrando, as pessoas estão cobrando, os eleitores estão cobrando, né? Então, uma coisa que talvez tenha sido positiva nesses últimos tempos, de certa forma, é que as pessoas passaram a ter mais consciência daquilo que elas precisam cobrar de quem está no poder. E quem está no poder não pode mais fazer o que queria, como fazia antigamente. Sim. Tem que pensar umas 3 vezes antes por baixo dos de fazer. Porque quando faz, você tem que pensar quanto eu estou disposto a gastar do meu capital político. Porque se eu gastar e não tiver retorno, eu não me reelejo. Sim. E a última coisa que o político quer é não se reeleger no ano seguinte, porque ele vai perder o dinheiro. Né? Enfim, mas é esse tipo de situação que a gente vê, né? Quando para pensar nessa questão da formação dos leitores críticos. A última coisa, de novo, o sistema cria todo um mecanismo no papel que tem que se promover a leitura, a literatura, a diversidade literária e tal. E aí, quando você chega para trabalhar com isso na escola, não pode. Né? Dependendo da gestão escolar, aí é que não pode mesmo. Né? Porque a gente sabe que tem gestores muito bons que vão apoiar o seu processo, o seu trabalho e tal, mas tem gestor que vai botar terra no seu trabalho até, e tem gestor que vai ser da ideologia contrária, que vai querer colocar você, pegar você na cruz e tocar fogo. Né? Então, vai depender muito de várias situações, e eu tô falando só no universo escolar. Né? Imaginem outros universos. A gente falou do caso dos presídios, né? Isso. Que teve até aquele podcast que você me mandou, né? Que eles usavam os livros no projeto de ressocialização e tal. E eram livros assim, era Foucault, Não era Foucault, não, era Aldous Huxley, eram livros que tratavam, era 1984, que foram proibidos porque eram livros que eram deturpadores, podiam gerar pensamentos contrários ali no preso, ele não podia ler esse tipo de livro, porque vai que ele se revolta, né, enfim. Imagine. Então pode ter uma rebelião lá nas mãos. Imagine. Ler George Orwell, né, então não pode. Pode ler Anne Frank, né, porque vai que eu convido nazista. Ele vai querer comer batata podre. Pois é, né, vai querer, não, eu vou ter que morar no cubículo, né, enfim, não vai querer, né, enfim. E isso também esbarra em outra questão. Nosso sistema prisional ele não foi criado para ressocializar as pessoas. Também. É igual à escola. Né? A escola ela tá lá bonita, mas ela não foi criada para as pessoas aprenderem. Ela foi criada para as pessoas passarem de ano. Se a gente for pensar, o problema ele é muito maior do que o censurar por censurar. É muita coisa que vem por trás disso, assim, é muito jogo político, é muito jogo ideológico, é muita manobra de massa, assim, então é muito mais complexo do que... Não está se censurando só uma obra literária, está se censurando uma forma de ver a vida, uma ideologia, um posicionamento social, um posicionamento político. Então, é muita coisa. Não é porque só o cara acordou um belo dia, olhou o título do livro e decidiu censurar. Não é só isso. Ele está censurando todo o entorno daquele livro. Não é só a obra. É o que aquela obra ela pode reverberar depois. Exato. Que é o que é mais preocupante. Não sei se vocês já leram aquele texto, ler deveria ser proibido. Né? Porque a leitura, a literatura deve ser a coisa mais perigosa que existe na face da Terra. Porque ela dá... a gente volta àquilo que a gente estava discutindo lá atrás. Ela dá poder às pessoas. Né? A partir do momento que você tem poder de conhecimento, ninguém dobra você. E esse é o medo. Né? Esse é o medo. Para quê? Para fazer a manutenção desse sistema falido que está aí. Né?
vamos lá para o nosso último bloco de hoje. Nesse último bloco no nosso podcast de hoje, eu queria falar com vocês sobre a forma de resistência à censura de livros no Brasil. Porque elas são fundamentais para garantir a liberdade de expressão, que a gente é um princípio básico que a gente não deveria brigar para ter, mas tem que brigar para ter, enquanto outras pessoas ficam usando esse princípio para cometer crimes, né? Enfim. E a questão da diversidade cultural. A gente precisa lutar por isso, né? Não deveríamos, mas precisamos. Então, a gente vê o tempo todo as pessoas se posicionando a respeito nas redes sociais. Inclusive, né, a gente está fazendo isso nesse episódio. É um posicionamento e um alerta sobre o assunto. A gente brinca, a gente ri um pouco, né, para descontrair, mas o assunto é sério, é um assunto urgente e o meu intuito de trazer esse assunto era para que a gente pudesse também ter esse alerta, para que as pessoas estejam cientes de que isso está acontecendo e que a gente não pode permitir que aconteça, né? E aí entra justamente nesse ponto dessa questão da resistência. Como a gente vai reagir à censura, né? E aí perguntas, né? Como vocês reagem e se posicionam diante de censura a livros? Que é uma violação dos nossos direitos, primeiro, direitos como leitores, direitos como cidadãos, em segundo ponto, né? Em segundo aspecto, e direitos como seres humanos. Né? Eu vou partir do pressuposto de que se proibiu, aí é que eu vou ler. Aí é que eu vou ler. Aí é que eu vou ler. E aí é que eu vou recomendar, principalmente se eu gostar. Exato. A gente precisa conhecer primeiro, né? Leu, gostou e aí espalha. E se não gostou, aí entende talvez porque da censura, não que caiba, mas enfim. Então, acho que é isso, é você conhecer e disseminar, levar a gente como professor, levar para o aluno, se não conseguir levar o livro inteiro, mas levar trechos, vai lá, publica a foto no Instagram, bota o trecho do livro como legenda. Faz um podcast. Faz vídeo para o YouTube. Né? É espalhar, de fato, porque, como a gente falou, tem estudante que ele não vai ter outra forma de acesso, vai ter jovem que não vai ter outra forma de acesso que não seja através da escola, que não seja através do professor. Então, é mostrar a ele, olha, isso aqui existe, tá? E cabe a você ter esse senso crítico, se isso cabe para sua vivência ou não, mas tá aí nas suas mãos. Miriam? Eu não tenho nem o que falar. Vocês disseram tudo e eu penso da mesma maneira. Eu acho que a melhor forma de resistir é justamente você conhecer. Sem conhecer, você não tem como julgar se aquilo é ou não, de fato, serve para ser censurado ou não. E você entender e lutar contra aquilo que você não acredita, né? Eu acho que Raul foi feliz com o tema desse podcast. Porque eu juro a vocês, eu jamais teria pensado em censura em pleno 2021, 22, 23, 24. A gente está em 2024 e tem censura ainda literária no Brasil. E ainda teremos. Então, como assim? A gente é um país democrático e está tendo censura. Certo, eu entenderia se fosse na ditadura, até quando o Raul chamou a gente para a pauta, né, Aline? A gente perguntou a censura na ditadura, porque eu perguntei, porque na minha cabeça isso não existiria mais. Só quando você vai ver as notícias e pesquisar sobre, aí você encontra muitas atual. Tá muito, muito atual. Então, eu acho que a maior forma de resistência realmente é denunciar. Então, o jornalismo entra aí como uma forma de resistência muito grande. Primeiro, denunciar. Depois, falar sobre nas escolas é importante. Olha, tal lista de livros foi proibido em determinado lugar. Por que será? Vamos pesquisar, vamos conversar. Vamos conhecer a obra. Por que será que está sendo discutido ou não? Se não for no âmbito jornalístico ou no âmbito educacional, que é a área que a gente exerce, mas se for algo pessoal, eu posso chegar na minha rede social e dizer, olha, tal livro foi proibido e eu não vejo nada demais e falar sobre ele. E como a Aline disse, né? Disseminar aquilo que você concorda ou não. Usar o nosso poder de alcance, né? Porque cada um tem o seu nível de alcance, né? Seja com 12 milhões de seguidores, seja com 12 seguidores. Você vai ter o seu poder de alcance. Exato. E levar isso ao máximo que você quer, porque
é uma bola de neve que vai crescendo. Então, você mostrou isso a 12 pessoas, essas 12 pessoas ela pode mostrar para mais 12, e aí vai, né? E assim sucessivamente. E eu acho que, voltando àquela questão dos pontos positivos e negativos das redes sociais, eu acho que a gente tem que aproveitar todos os pontos positivos. E a denúncia, através das redes sociais, é um ponto extremamente positivo. Né? Há uma rede do bem, de fato. Você criar uma rede do bem para dizer não à censura. Criam-se tantas redes maléficas aí nas redes sociais, com fake news, com questões divergentes, com incentivo a coisas ruins, propaganda de ódio gratuito. Então vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa importante, né? Vamos lá para a rede social falar de coisa importante. Ela está aí para ser usada, então vamos usar, mas vamos usar de forma consciente, né? O problema da rede social, sim, as plataformas têm responsabilidade, têm que ser responsabilizadas por aquilo que é veiculado lá, elas têm que saber lucrar de outra forma que não seja com ódio gratuito, né? Mas cabe a nós também, como usuários, saber utilizar aquilo ali. Saber bloquear também, porque se eu sei que, sei lá, um influencer tal posta um conteúdo que não é legal, posta lá o joguinho do tigrinho, por que todo dia eu tô lá no story dele deixando meu like para um outro conteúdo, mesmo que não seja o jogo do tigrinho? Mas eu tô lá dando engajamento a ele, da mesma forma isso faz com que ele cresça e mostre aquilo que não é benéfico, né? Exato. Você tem que dar engajamento à teoria literária. Exatamente. Vai curtindo, vai compartilhando, comentando. A gente precisa, gente, e assim, brincadeiras à parte, não é brincadeira, deixe lá seu like no Teoria Literária. Mas olha só, a gente precisa realmente usar as ferramentas à nossa disposição para fazer coisas que realmente valem a pena. E não ficar espalhando mais notícia falsa, mais ódio gratuito, mais bullying, mais perseguição, mais coisa ruim. A gente vê a quantidade de pessoas que compartilham foto de gente assassinada, foto de gente acidentada. É absurdo. Ou simplesmente se calando, né? Ou simplesmente se calando. Porque às vezes a gente vê um pôster de alguém que a gente super concorda com aquela ideia que o indivíduo tá lá falando, mas a gente não reposta. Ou não comenta. Mas aí pega uma coisa boba e vai lá e reposta. Então, às vezes a gente não compactua com o erro, mas a gente se cala diante do certo, né? Ou então do próprio erro. A gente também não comenta o erro. E eu entendo isso. Porque a gente também tem medo do que possa acontecer. Né? Porque, de novo, o que a gente coloca na rede social muitas vezes pode se voltar contra a gente assim, fácil. Né? Quando eu pensei nesse podcast, eu fiquei assim, dias pensando se eu faria ou não faria, porque eu sabia que eu ia tocar em pontos sensíveis. Eu iria falar de coisas que eram polêmicas, que poderiam mexer com ideias e ideologias de pessoas que não compactuam com aquilo que a gente estava discutindo aqui e que pode ter um processo aí de retaliação, de coisa e tal, de gente querendo... De cancelamento e por aí vai. Eu fiquei pensando depois, eu já sou professor cancelado pela governadora e não recebi aumento ano passado. Já nasci para ser cancelado mesmo. Tecnicamente eu já sou cancelado, né? Enfim. E outro ponto, né? Sem brincadeiras à parte, eu fiquei pensando justamente nisso. Poxa, se eu me calo, e aí? Depois eu posso reclamar das consequências? Não. Eu não posso. E aí eu fico pensando no meu papel como cidadão, no meu papel como professor, né? Aquela história de vários colegas que não dão aula de literatura, não leem livros e tal, mas querem que o aluno leia. Eu não posso cobrar do meu aluno aquilo que eu não faço. E com que cara eu vou chegar na minha sala de aula criticando censura se eu tô me calando diante de situações de censura? Eu tenho um podcast que fala de literatura. Eu vou deixar o assunto passar porque pode ser prejudicial, alguém pode vir me perseguir na rede social, simplesmente porque são coisas... A gente pensa, sim, entende essa questão, mas tem determinadas situações que a gente não pode se calar. É aquela história. Tem determinadas coisas que valem a pena ser discutidas, que vale a pena você falar sobre, discutir sobre, e tem determinadas coisas que não valem a pena.
né? Então, eu acho que esse tema valia a pena. Sim. E foi por isso que eu disse, não, vamos fazer sim, a gente vai conversar a respeito disso e vamos colocar, assim, esse episódio no ar. Jogou na roda. A outra pergunta que eu tinha imaginado foi como lidar com essa questão, né, de medo, de insegurança, de angústia e frustração que podem surgir no contexto da censura. Eu acho que, no nosso caso, né, é mais difícil de responder essa pergunta porque a gente não vivenciou isso. Né? A gente teve um período complicado de gente querendo censurar tudo. A gente ainda tá vivendo esse período complicado de que às vezes a gente não pode dizer um A que a pessoa entende B, C e D menos o A, né? E gera toda a polêmica e tal. Mas a gente ainda vive num período em que eu não vou morrer porque eu vou na livraria comprar um livro tal e esse livro é mal visto por uma parte da população ou foi proibido por algum padre maluco por aí, né? Eu não vou ser morto em praça pública por causa disso. Eu não vou ser exilado do meu país por causa disso. Eu não vou ser preso por causa disso, né? Poderia ter acontecido? Não sei. Não sabemos, nem queremos saber. Nem queremos saber. Eu fiquei muito assim... Minha atenção na eleição de 2022 não era a polarização política, era o que viria dependendo do resultado, né? E eu digo assim, eu não queria saber, eu não quero saber o que poderia ter acontecido se o resultado fosse o contrário. Porque, sinceramente, a gente poderia viver eu, na minha concepção hoje, e eu não sei se tem alguém aí me ouvindo que concorda comigo, eu acho que a gente poderia viver essa situação de medo, de insegurança, de angústia, de frustração, porque o que viria por aí seria muito bom, não. E assim, a gente tá, pessoalmente, em uma escala menor, a gente pode conter essa censura no sentido de que, postei lá meu conteúdo, o fulaninho não gosta, eu vou lá e bloqueio o fulaninho. Eu censuro o fulaninho da minha rede social. Então, a gente consegue, nessa escala menor, a gente consegue se proteger, deixando de seguir, de compartilhar conteúdos com fulaninho, já que fulaninho não concorda, então eu excluo fulaninho. Deixando de ler determinada obra que vai de encontro à minha ideologia, eu posso simplesmente não ler. Então, eu não preciso que uma censura venha me dizer isso. Eu simplesmente excluo da minha lista. Então, a gente consegue se proteger de forma consciente, mas porque a gente consegue também ter esse pensamento crítico de entender aquilo que nos cabe e aquilo que não nos cabe. Quem vem ali nas nossas redes para agregar e quem vem só para conversar bobagem, né? E assim, a gente nem precisa dizer assim, censurar fulaninho. Também a gente não precisa nem responder. Ele pode até comentar. Fica lá, comentar. Dá o silêncio como resposta, né? Que às vezes é muito melhor do que a própria resposta. O silêncio a indiferença, irrita muito mais. Principalmente essa galera. Eles se irritam muito mais com o nosso silêncio em relação ao que eles... A não resposta do que propriamente a resposta. Mas eu fico pensando assim, a rede social, na verdade, é uma bolha, né? Porque só vai aparecer no meu feed aquilo que eu clico, que eu curto, que eu compartilho, que eu comento. Então, de uma certa forma, a gente já está num nicho bem pequeno. Então, desse nicho aí, se a gente for censurado ou for cancelado, que é como estamos chamando atualmente, não vai fazer muita diferença, porque já está dentro de uma bolha, dentro de outra bolha, né? Não faz, na verdade, não faz tanta diferença assim, né? Mas, em relação a isso, se a gente voltasse ao tempo que, de fato, a censura existisse, fosse proibido, que você fosse preso se tivesse uma obra, eu volto lá para 1964, lá pro o AI-5, né? Tinha pessoas que pegavam seus livros, meu Deus, meus livros, enterrava os livros com medo da censura chegar na sua casa. Porque o seu vizinho era seu inimigo, o seu primo era seu inimigo, seu amigo, você pensava... Estava uma denúncia pro DOPS. Lhe denunciasse. Então, já pensou os livros que você ama, que você lutou tanto para conquistar, para ter? Porque os livros que a gente tem hoje são livros caros. E você, de repente, não é só a questão financeira.
é a questão afetiva também daquele livro ali. Porque, de certa forma, cada livro que a gente tem, ele reflete a nossa própria identidade. Uma fase que você passou, né? E aí eu pensando nisso antes de vir pra cá, e aí eu lembrei a história de um médico daqui de Arco Verde. Não vou dizer o nome, mas vou contar o milagre, né? Eu não vou dizer o nome do santo, mas vou contar o milagre. Eu estava numa determinada consulta, mas não sei por que motivo, razão, o médico entrou nessa história. É um médico antigo. E aí ele disse que viveu no tempo da ditadura militar e que ele lia muito Karl Marx. Hoje ele é um conservador, direita, ferrenho. Mas na época ele simpatizava ao comunismo e tal. E aí ele disse que quando estava fazendo a faculdade de medicina lá na Federal em Recife, chegaram, né? Alguém batendo, dizendo que queria entrar. E aí ele ficou com medo de ser um agente do DOPS aí. O que foi que ele fez? Ele pegou os livros que ele tinha, tudo que tinha sobre comunismo e jogou lá no prédio, caiu lá no muro dele, pronto, fizeram a revista no apartamento, não encontraram nada, beleza. Eles, quando os agentes foram embora, ele foi lá recolher os livros e trazer de novo para casa. Gente, isso parece uma coisa assim, absurda, fora do comum. Parece longe da nossa realidade, né? Demais, nem parece que de fato aconteceu isso. Veja, é um médico de Arco Verde. Eu falo assim, caraca, isso de fato aconteceu. Aí eu fiquei tão interessada na história que a gente parou de falar da minha doença e ficou falando só disso. Que eu ficava fazendo um monte de perguntas a ele e ele me respondeu achando aquilo fascinante. Hoje eu não concordo com a ideologia dele de forma nenhuma, mas é uma pessoa maravilhosa, respeito muito, mas ele passou por isso. E eu fico pensando, será que hoje a nossa geração passaria por isso? Daria o sangue por isso? Morreria por isso? Eu acho que não tinha tanta gente disposta a dar sua vida por a sua ideologia, não. Eu acho que não. Primeiro, eu digo assim, psicologicamente falando, eu acho que essa geração atual é muito fragilizada. E a gente também, de certa forma, porque, primeiro, isso é bom, isso é um ponto positivo, a gente teve uma abertura muito grande para tratar de questão de saúde mental hoje, né? Coisas que antes as pessoas escondiam estão vindo à tona e as pessoas estão tendo mais liberdade para falar, para se tratar, inclusive, mas ainda assim é uma geração que não sei se estaria disposta. Não. E eu digo de ambos os lados. Do outro lado mais agressivo, digamos assim, eu acho que também não ia, se fosse pra rua de fato, não sei se teria essa adesão tão grande assim como se espera. Porque na rede social é fácil, a gente xinga e pá. Tá protegido por uma tela, né? Por uma tela. A prova disso, né, gente, é quando a gente tem uma greve e as pessoas não aderem à greve. A gente vai fazer uma parada e as pessoas, não, eu vou parar porque vão descontar do meu salário. Gente, a questão da parada, ela é muito além do nosso salário. Sim, faz falta aquele dia que você não vai receber. Faz falta no meu bolso? Vai fazer falta, porque é uma diferença muito grande. Vai me quebrar 1 mês, 2, 3? Vai. Mas é uma questão que é uma luta que é muito mais pra frente. Que é melhor quebrar hoje do que quebrar quando você tiver aposentado, velho, que você não tem força mais, você tá doente, fraco, e você não vai poder lutar mais. Não vai poder lutar mais. E cada vez mais a gente vê pessoas que estão dispostas a lutar. Mas as pessoas mais velhas ainda tem algumas, os mais novos. E aí eu fico pensando, daqui a 10 anos, como é que vai estar? Né? E quando a gente não briga pelo que é nosso de direito, quando isso nos é negado, isso abre precedente para que se tire mais direitos, para que a gente não pode ter em mente que todo direito adquirido ele é eterno. Porque basta uma canetada e isso pode mudar. A gente precisa sempre estar... Por isso que a democracia ela exige a vigilância das instituições. Que a gente esteja cobrando dessas instituições, daquelas pessoas que nós elegemos, que elas cumpram o mínimo do papel que lhes cabe ser cumprido, né? E que os direitos dos cidadãos sejam respeitados, que a Constituição seja respeitada. Por quê? Para que não ocorra o que já aconteceu no passado, para que essa história do médico que você contou agora não ocorra comigo, com você, com outra pessoa, com seu filho, né?
Diga aí, você ter lá seus livros e não poder ter seus livros, porque você poderia ser preso, você poderia morrer por causa disso, você ter que esconder, né? São coisas que o surreal, né, pensando aqui na história, não é saber que isso aconteceu e conhecer alguém que passou por isso. Para mim, o surreal é saber que tem gente disposta a ir para a porta de quartel-general do Exército pedir intervenção militar para que isso volte a acontecer. Isso é o mais surreal. Isso é bem surreal mesmo. Porque uma pessoa, são pessoas que não têm o mínimo de conhecimento histórico. Ou se tem algum conhecimento histórico, não é da história, da realidade. Tem uma alienação, assim, que vai além da alienação política, é uma alienação de você. Como é que você deixa a sua casa, a sua família, seus filhos para ir para frente de um quartel? Por alguém que não tá nem... Que foi embora do país, não ficou nem para dar tchau, partiu. Foi embora porque tinha coisas mais importantes, joias mais importantes lá fora para vender. Né? E não tá nem aí para você. Se você tem o que comer hoje, amanhã você tá vivo, você tá morto, não faz a mínima diferença. Né? Mas, né, cada um é cada um. Cada qual ser cada qual. Cada qual ser cada qual. Né? E chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Teoria Literária. Hoje nós discutimos um tema muito importante e atual, que é a censura a livros no Brasil, tá? Principalmente destacando aí os anos de 2019 a 2022, 2023, tá? Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido com essa nossa conversa e que vocês também se sintam motivados a continuar a leitura e a reflexão sobre esse assunto, que é tão urgente e tão importante. Porque, como a gente já disse aqui hoje, a censura, ela aconteceu no passado, está acontecendo no presente e ainda vai continuar acontecendo no futuro. Nós é que não podemos nos calar diante dela. Então, para quem quiser se aprofundar ou se atualizar sobre esse tema da censura a livros no Brasil, eu vou indicar aqui para vocês algumas fontes de referências e recomendações de leitura que podem ser úteis. No caso, eu trouxe para vocês duas fontes, tá? A primeira é o livro Repressão e Resistência, Censura a Livros na Ditadura Militar, de Sandra Reimão. Esse livro, ele aborda a censura oficial à cultura e às artes, especialmente a livros de ficção de autores brasileiros durante a ditadura militar. Nele, a autora ela vai refletir sobre a repercussão que a censura teve na produção da cultura brasileira e vai traçar um panorama histórico da atuação censória dos governos militares no que concerne à cultura, às artes e aos livros em particular. Eu vou deixar ele linkado aqui na descrição para quem estiver interessado em adquirir. A minha outra indicação para vocês é um documentário, Narciso em Férias, que foi dirigido por Renato Terra e Ricardo Calil, que narra a prisão e a tortura do cantor e compositor Caetano Veloso pela ditadura militar em 1968. E a censura que ele sofreu por sua obra musical e literária. O documentário está disponível lá no Globoplay. E eu estou indicando esses dois, que estão relacionados de fato à censura na ditadura, para que as pessoas vocês todos tomem conhecimento do que foi esse tipo de censura, como ela aconteceu, justamente para que a gente não entre, né, inocente na história ou ache que é mimimi quando saem listas de governos aí censurando livros em escolas. Para que a gente entenda a real importância de realmente bater nessa tecla, para que a gente possa impedir que essas situações que aconteceram lá atrás
não aconteçam novamente, certo? Então fica aí as minhas 2 indicações, elas são algumas sugestões. Existem muitas outras obras e fontes que podem aí enriquecer o conhecimento sobre censurar livros no Brasil. Eu vou tentar deixar aqui na descrição também outros links que podem ser interessantes para quem quiser se aprofundar no tema. Mas e vocês, meninas? Vocês gostariam de sugerir alguns livros ou documentários que possam enriquecer mais o conhecimento dos nossos ouvintes? Bom, eu não trouxe minha lista, hoje eu não vim preparada, mas eu acho importante leiam autores nacionais, leiam autores negros, mulheres negras, que é importante, leiam escritores LGBT, leiam essas minorias, porque, no geral, as minorias, elas tratam dessas temáticas que tendem a puxar mais para esse lado da censura, porque são essas minorias que contam, de fato, a realidade de um país que quer ser escondida. Eu vou indicar um podcast que eu comecei a ouvir, chamado Rabiscos. É um podcast literário e o episódio é Literatura Censurada, que aí vai falar também sobre a literatura, como a gente debateu aqui, mas vai trazer outros aspectos que a gente não abordou. É um podcast até grandinho ele, mas muito, muito bom. Vou indicar também um site chamado memoriasdaditadura.org.br, muito, muito bom. Mas eu vou indicar um específico lá dentro, que é A Ditadura e o Mercado Editorial, livro sobre censura, que traz assim, informações e dados importantíssimos para quem quer se aprofundar sobre isso, ver quem foram as editoras que ficaram sem censura no Brasil e por que elas se calaram diante disso. Muito interessante, são dados bem específicos, históricos, recomendo bastante, e de literatura, leiam tudo, principalmente os proibidos. Mas o Fahrenheit 451 é um que eu acho que seria muito bom a leitura para quem está nesse universo de censura, até porque traz uma realidade bem distópica, que era como seria o mundo sem livros. E é assim, é meio claustrofóbico. Desesperadora. O filme e o livro são perigosos ver, mas é interessante a gente ver como seria de fato um mundo assim e a gente ficar mais com o pé atrás e ficar mais, vamos dizer assim, atentos e resistentes para que isso não venha a ocorrer mais uma vez. Outro livro que eu indicaria também, que foi censurado, seria Madame Bovary. Ele foi censurado. Isso, ele foi censurado porque trazia o desejo que a mulher tem, né? Porque a mulher não pode desejar, né? Só o homem que pode. É bem interessante, apesar de ter uma parte maçante do livro, mas quem quer saber sobre a voz da mulher sendo calada, seria interessante. E aí também tem Ana Karenina, de Dostoiévski. Ou é de Tolstói? Ana Karenina é de Tolstói. Troquei. Pronto, minhas indicações seriam essas. Tem outras aí, mas tá bom, né? Senão dá outro podcast. Tem uma coisa interessante sobre o livro Fahrenheit 451, que eu fiquei abismado no sentido de quando eu vi, né? A minha edição, principalmente quando eu comprei, quando ela chegou, na hora que eu comprei, eu não me atentei para a editora. Adivinha qual é a editora? Editora Globo. Mas tu tá com o livro ou o quadrinho? O livro. O livro, né? Porque tem a versão em quadrinho também. A edição de pulso. Aí você falando das editoras que ficaram sem censura na ditadura. Fiquei... deu estrago. É porque a Globo foi a favor, né? Pediu desculpa depois, né? De 200 anos, mas não apaga o passado. Claro que não. Enfim, pessoal, nós convidamos vocês também a compartilharem as suas sugestões, suas críticas e opiniões conosco, enviando mensagens para o nosso e-mail teoria.literacast@gmail.com ou para as nossas redes sociais, no Instagram, o @tel.litera, ou ainda no box das perguntas aqui do Spotify. Vocês também podem indicar livros que foram censurados ou que abordam a temática da censura para o nosso podcast, usando a hashtag Teoria Literária nas suas redes sociais.
E, finalmente, eu quero agradecer mais uma vez as nossas convidadas que nos brindaram com suas análises, depoimentos e experiências sobre a censura a livros no Brasil. Eu agradeço também a vocês, nossos ouvintes, que nos acompanham e nos apoiam nessa jornada. Continuem lendo, continuem resistindo, continuem defendendo a literatura. A censura é uma ameaça constante, mas também é uma oportunidade de mostrar a força e a beleza da nossa cultura. Não se deixem intimidar, não se deixem silenciar, não se deixem censurar. A literatura é um direito de todos e um dever de ninguém. E lembrem-se que o proibido é mais gostoso. Até o próximo episódio do podcast Teoria Literária. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Esse podcast foi gravado pelo Mundi Ex Libris Studio, com roteiro, edição, gravação e direção de Raul GM Silva. Links na descrição.